Nós vamos agora, na nossa primeira apresentação, contar com o conteúdo e a exposição do Rodrigo Ventura, que é fundador e CEO da 88i Seguradora Digital. Rodrigo, obrigado pela sua presença e bom dia. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer, irmão. Obrigado. Fique à vontade, o espaço é seu. Legal. Bom dia a todos. Agradeço pelo tempo de vocês, pelo privilégio de poder apresentar um pouquinho da empresa, do que a gente está fazendo de diferente. Quero agradecer aqui ao Renato e à Movida pelo convite e agradecer a Escola Nacional de Seguros também, né, pelo espaço, pelo privilégio, do qual eu também me tornei professor, então é uma honra estar aqui. Bom, falando um pouquinho aqui da 88, né, e da onde vem esse nome, né, o 88? Então, o 88 ele vem um pouco da cultura chinesa. O número 8 ele é um símbolo de prosperidade, de segurança financeira, e segurança financeira tem tudo a ver com seguros, né? Então, eu tento trazer aqui para o Brasil um modelo que foi provado de sucesso na China, da primeira seguradora digital do mundo, chamada ZhongAn, que foi investida da Ping An Seguros, hoje maior seguradora do mundo, da Tencent, que é dona do WeChat, e do Alibaba, dona do Alipay. Então, essa seguradora ela estava fazendo a distribuição de seguros digitais em ambientes massivos digitais, super apps, né? Então, aqui a gente está falando de ecossistemas de mobilidade, de delivery, de fintech, de e-commerce, que são justamente os aplicativos que estão numa corrida para se tornar um super app. E aí, nesses mercados, eu vou ter pulando aqui, que eu já estou me antecipando, se você puder me ajudar aí na apresentação, você me pula alguns slides. E aí, nesse processo, a gente entende que esses ecossistemas massivos digitais, a penetração deles é praticamente zero de seguros, né? Então, ele representa uma oportunidade fabulosa para todos os corretores fazerem negócio em grande escala, né? Então, nessa direção, eu lembro de um corretor muito querido para mim, falecido, que era o Osmar Bertassini, né? E uma vez o Osmar chegou para mim numa das palestras que eu estava fazendo e virou e falou assim, perguntinha casca de banana, né? Rodrigo, o corretor de seguros vai morrer? Aí eu falei, Osmar, claro que não, né? E digo isso porque eu também fui corretor. Então, por que o corretor de seguros não vai morrer? Porque a gente está falando que nenhuma inteligência artificial substitui o relacionamento humano. Isso não tem substituição, a confiança, esse relacionamento. Isso quem faz é o corretor, né? Agora, que o negócio do corretor, em linha com o que o Renato aqui da Movida trouxe, está sendo profundamente transformado pelo digital, disso ninguém tem dúvida, né? Então, eu vou comparar aqui com uma situação como foi a dos Correios, né? Quando a internet surgiu, todo mundo falava, bom, o Correio vai morrer, porque ele entrega carta manuscrita, né? E, na verdade, o que aconteceu foi uma profunda transformação, onde os Correios se tornaram um grande operador de logística para o e-commerce, e o volume de negócio cresceu exponencialmente, né? Então, aqui eu vejo que a 88, por exemplo, pode ajudar muitos dos corretores a levar, né, soluções combinando o relacionamento do corretor com tecnologia para o mercado massivo digital. Que é aquela situação assim, bom, de repente eu não me interesso em fazer uma venda de uma apólice de R$1, que não justifica o meu esforço de eu pegar e ficar lá batalhando e tal. Bom, mas se forem mais de milhões de apólices de R$1, a conversa muda, né? Então, quando a gente fala de democratizar o acesso a seguros, alcançar camadas da população que hoje estão desprotegidas e que não têm acesso, ou porque nunca teve oportunidade de ter uma abordagem consultiva, o corretor faz com super qualidade. Eu mesmo vendia seguro de vida e previdência privada, pastinha one-on-one, né? Então fazia esse papel. Ou não tem sequer acesso a um banco que ofereça para ele um serviço financeiro, por exemplo, mas via um aplicativo que ele consome no dia a dia, que pode ser onde ele tem o Pix dele numa fintech,
num aplicativo de mobilidade, um aplicativo de delivery ou no e-commerce, que são esses ecossistemas que a gente mapeia aqui, né? Ele tem a oportunidade de ter um microseguro, ou eu chamo de um nanoseguro, em tempo real, vinculado àquele episódio da vida dele, ao que ele está consumindo especificamente. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui em mobilidade, na Uber, na 99, na Vale Táxi, que é cliente do 88i, e eu estou me deslocando do ponto A para B para vir aqui para a Escola Nacional de Seguros. Então, eu poderia ter um seguro de acidentes pessoais aqui embarcado na minha viagem, intermitente, ligando e desligando em tempo real a cada viagem que eu faço. Se eu vou para um ecossistema de delivery, eu pedi alguma coisa, vou mandar um Uber aí entregar para você, por exemplo. E aí, dentro desse ecossistema aqui, um caso interessante, dois, né? Cargo X é cliente do 88i, Log é cliente do 88i. Então, aqui o que acontece? Cada uma dessas viagens, isso é um caso real, que tem um corretor mandatado, trazendo esse relacionamento aqui. Você tem todas as viagens que estão acontecendo, emitindo 2 bilhetes simultaneamente. Você tem um bilhete para o entregador, com o seguro de acidentes pessoais com morte e invalidez, que é objeto da Lei 14.297, do dia 5 de janeiro de 22. Então, é compulsório, é obrigatório. Então, tem vamos dizer assim, um enforcement, né? um apelo ainda maior para essas empresas contratarem esse seguro de acidente pessoal. E a gente tem o seguro da mercadoria, aonde você está falando do furto, roubo da mercadoria ou o dano num acidente desta mesma mercadoria na última milha. Então, veja, aqui a gente está evoluindo o seguro de transporte, né? Que normalmente a gente está falando do RC, TRC para grandes volumes, aonde fica aquela situação que a bola não encaixa no quadrado. Você precisa de um embarcador oficial, você precisa ali de um transportador registrado na NTT, ou você precisa de uma averbação de carga, um CTE, né? E aqui nenhuma dessas situações existe, porque você está falando de um entregador de aplicativo, que não tem vínculo nenhum trabalhista, a mercadoria não tem um conhecimento de transporte, você tem só um ID dela dentro do app, e o embarcador pode ser qualquer pessoa no e-commerce, não é um embarcador oficial. E aí a gente tem o seguro para essa mercadoria, nessa situação intermitente em tempo real. Então, a cada viagem, começou a viagem, o entregador foi lá, aceitou a viagem, emitido um bilhete de mercadoria para a empresa e um bilhete de AP para o entregador. Ele fez a entrega, concluiu em tempo real, fechou a viagem e terminou isso daqui. A gente está emitindo mais de 1 milhão de bilhetes mês nessa situação. Centavos viagem. Super acessível. Por favor. Tem um corretor no meio disso? Tem um corretor no meio disso que está mandatado pelo cliente, né? E o corretor aqui, ele traz esse relacionamento corporativo, né? E ele faz esse papel de interação, por exemplo, com diversas empresas que estão sobre o guarda-chuva deste grande agregador, né? Então, tem um corretor que chama, vou dar a propaganda, né? Da Security Negócios, chama Bruno Burani, e é um super corretor parceiro. Então, tem um negócio legal. Ou é fechado? Aqui, assim, esse ecossistema delivery e e-commerce, ele é gigante, né? Neste caso específico, tem um corretor mandatado, e aí já não. Você tem um corretor que está mandatado pelo cliente, logo, né? Mas o mercado é infinito, né? De oportunidades aqui. A gente fala no final da história. Mas o que eu quero mostrar aqui nessa situação é que, assim, você com centavos de viagem, você está protegendo uma vida, e a gente já pagou sinistros aqui, de óbito, por exemplo, e imagina para o entregador que não tem vínculo trabalhista, que está na vida louca do cachorro louco, né, na moto. Acontece alguma coisa com ele, uma família ficou desamparada, né? E você consegue minimizar esse impacto com o seguro de acidentes pessoais aqui. Então, faz parte aqui, né, da nossa responsabilidade social na indústria de seguros. E quando você entrega, eu não sei quantos você já entregaram um seguro de vida, mas na hora que você faz isso a primeira vez, você percebe a diferença do trabalho que a gente faz, né? Eu estou falando já na figura do corretor que já fui, né, e fiz isso. Então, avançando um pouquinho mais, a 88i é a primeira seguradora digital focada nesses ecossistemas massivos digitais, fazendo uso de inteligência artificial, machine learning, numa infraestrutura
100% cloud computing. E aí a gente tem 3 grandes linhas de negócio aqui, que são a proteção financeira. Na proteção financeira, entre esse da entrega protegida, que eu estava explicando aqui, mas a gente também tem um outro produto interessante, que é o seguro da carteira digital com golpe de Pix. Golpes de Pix estão subindo tremendamente. No mês passado, subiu 350% o nível de demanda para seguro de Pix. E a gente aplica isso daqui em carteiras digitais de fintechs. Quantas fintechs tem no país? Mais de 1.000. E todo mundo quer ter a sua paleteria mexicana, né? Todo mundo quer ter o seu banco digital. Então, nova oportunidade aqui para o corretor que tem relacionamento aqui com fintech e levar tanto uma infraestrutura de banco múltiplo as a service, combinando a fintech com a seguradora digital, que a gente consegue fazer essa infraestrutura toda, que a gente chama de marca branca, white label, com a marca do cliente, né? E junto você leva, né, esse relacionamento do corretor, que agora não está vendendo só um produto de seguro, mas ele está vendendo uma seguradora inteira, um modelo de serviço marca branca. Isso é bem diferente, né? Aí a gente tem vida, saúde e bem-estar. A gente está falando de acidentes pessoais que eu expliquei, inclusive de maneira intermitente em tempo real, e combinado isso daqui com diversos tipos de assistências. Então aqui a gente está falando de assistência à saúde, telemedicina, desconto em farmácia, descontos em exames, mas também a gente tem um caso interessante na Cargo X, que a gente olhou aquela persona do caminhoneiro e falou, bom, o que ele precisa? Então, ele não tem seguro de nada. E a primeira coisa que ele se preocupa é o caminhão. Então, vamos fazer uma assistência caminhão pesado, de, por exemplo, guincho para 21 eixos. Vamos colocar assistência à saúde e telemedicina, porque ele também não tem saúde, está tomando rebite, dá um piriri em qualquer lugar do Brasil, ele pode ligar para um médico 24/7. E vamos pôr o seguro de acidentes pessoais, que cobre, né, a morte, a invalidez e uma despesa médica hospitalar odontológica no caso de um acidente. Então, a gente utilizou um produto de vida, mas acoplou ali assistências que estão ligadas àquela persona específica, aquele cliente, aquele foco específico, para levar digitalmente para ele algo que é muito mais relacionado e que ele percebe muito mais valor. E na vida digital, a gente está falando de eletroeletrônicos portáteis, por exemplo, o seguro do telefone celular, que é o que também tem bastante demanda hoje no mercado. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Open Insurance. A 88, quando nasceu, ela nasceu como uma empresa de tecnologia, ajudando seguradoras a fazer a distribuição digital, né? Então, a gente veio como uma empresa de tecnologia que passou por um processo de sandbox regulatório e alcançou o status de uma seguradora. Então, a gente é uma seguradora aprovada na SUSEP e que está operando normalmente. E nesse processo do Open Insurance, eu sou um dos 4 conselheiros titulares na SUSEP, nesse processo dos seguros digitais, nos ambientes abertos, definindo como é que vai ser esse futuro do seguro digital no país. E também estou ali no Open Banking como membro especialista, justamente nesse processo de sincronização entre Open Insurance e Open Banking para alavancar Open Finance, finanças abertas, né? E junto dessa esteira, é um processo muito poderoso que está acontecendo, que é o nosso Pix. Eu chamo o nosso Pix como um cavalo de Troia, que é um processo de adaptação nosso para uma nova moeda. Ou a gente fala de CBDC, Central Bank Digital Currency. O que é isso? Moeda digital de Banco Central. Então é a moeda digital do Brasil, o real digital. A gente está nesse processo de migração, assim como foi a URV antes da entrada do real. Teve um período de adaptação, criando adoção massiva, criando confiança, e o processo de, vamos dizer, flipping, né, de tombamento disso, foi super intuitivo para todo mundo. Quando a gente combina esses pagamentos instantâneos, né, com o processo de seguros, na visão que a gente está trazendo aqui na 88i, a gente está falando da possibilidade de fazer apólices inteligentes que são auto-executáveis, com pagamento instantâneo do sinistro em tempo real. Então, quando a gente começa a fazer a aplicação ali de seguros que são intermitentes, ligam e desligam em tempo real por API, por exemplo, no caso do delivery e do AP, que eu estava mostrando. Então, esse processo de
emissão da apólice e finalização do ciclo de vida dela já ocorre assim milhões de vezes por mês de maneira instantânea. O próximo passo disso é a gente pegar e fazer o processo de aviso de sinistro e depois a regulação desse sinistro, tornando o seguro paramétrico. Então, eu não preciso mais pedir informação para o cliente, eu removo ele dessa equação do processo de regulação e passo a pegar todas as informações diretamente do aplicativo através de API. E se eu consigo fazer isso na internet, então eu consigo regular a pólice também de maneira instantânea. Como são valores pequenos, pré-aprovados, também é muito mais fácil esse processo de regulação. E aí a gente muda a experiência do cliente com a percepção do seguro, que em vez dele ter que provar que ele é inocente, né, jurar de pé junto, vai lá, dá boletim de ocorrência, explica, manda nota fiscal, faz isso, faz aquilo, o processo vai se arrastando. Aqui a gente está fazendo com que o processo seja cada vez mais curto, cada vez mais livre do conflito de interesse e que cada vez mais isso converja para ser em tempo real. Bom, aí então a gente vem trazendo aqui uma possibilidade, né, de orquestrar diversos players no mercado, players relevantes do mercado de seguros. Então, tem seguradoras parceiras, empresas de assistência, resseguradores, tecnologia no estado da arte e distribuição massiva digital com corretores que estão hoje conosco, com aplicativos e ou banking as a services combinados aqui também, para a gente transformar como faz a distribuição, como a gente tem inteligência de produto, precificação, sinistro, e como que a gente traz isso aqui numa infraestrutura no estado da arte, que permite a gente ter milhões de transações acontecendo por segundo. Bom, então, olhando aqui em arquitetura, a gente tem uma arquitetura de 3 camadas com o cliente no centro de tudo. Ele olha para diversas linhas de negócio e aí ele escolhe qual produto de seguro que ele quer comprar. Sendo fazendo uma compra por canal direto, corretor ou canal de afinidade digital, né? E aí, na primeira camada, que é de interação, aqui é onde você tem as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, todo esse processo de comunicação direta com o cliente, onde ele vai aprender sobre o seguro, ele vai fazer a aquisição, aí depois ele vai ter a emissão da pólice acontecendo aqui na hora, ele vai poder interagir e chamar serviços de assistência, chamar o sinistro, receber feedback contínuo nessa primeira camada. Na segunda, é o lugar onde a gente desenvolve inteligência, e você começa a aglutinar todas essas informações e ter mapas de calor, né? Você percebe comportamentos diferentes, e aí você começa a desenvolver modelos de propensão, qual que é a próxima melhor oferta para este cliente, qual que é o momento certo, qual que é a hora certa de fazer a sua oferta, com que preço eu devo fazer essa oferta. Né? E aí modelo de subscrição e de sinistro, de inteligência de negócio, e na terceira a gente está falando da camada de fábrica, onde a gente aqui traz o poder para o cliente, ele na jornada de contratação, poder personalizar o produto dele. Embora a gente tenha um pacotinho ali de AP super simplificado, ele ainda pode escolher importâncias seguradas na regrinha, olhando para a esquerda, para a direita, mais ou menos cobertura de cada uma delas. Isso também é diferente. Aí a gente tem a parte da gestão do ciclo de vida, do pagamento dos benefícios e toda essa parte de CRM do cliente. Né? Bom, parou? Vamos lá. Aí aqui só para dar um exemplo do Lego, como que isso aqui se monta diferente. Então, esse é um exemplo do seguro do celular, mas como aqui a gente tem mais um foco no Vida, eu vou trazer aqui o Vida para a gente ver. Tá? Então, o que acontece? Nesse Lego, que a gente remonta de várias formas, vou destacar 3 grandes partes. A primeira, que são essas 2 telinhas, é onde a gente está falando da definição do escopo do seguro. Qual é a linha de negócio? Antes eu estava mostrando ali um celular. Aqui a gente tem um AP. No próximo, a gente tem o seguro do Pix. Linhas totalmente diferentes de negócio, que em 2 telas a gente define o escopo do seguro. E aqui, quando você der essa regrinha aqui, por exemplo, é mais cobertura, menos cobertura. E você faz a rolagem da página, você vê cada uma das coberturas que você pode fazer. Também tem abordagens rápidas, do tipo, não me faça pensar. Então, eu tenho o básico,
o top e o premium. Você escolhe aqui, ele junta tudo de uma vez só. Segunda parte, a gente tem dados cadastrais do cliente e na última parte a gente tem os dados de pagamento. Então a gente leva infraestrutura, um gateway com cobrança, com recorrência, cartão de crédito, Pix. É a seguradora digital sendo acoplada. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, só para a gente manter o nosso tempo. Exemplo da CargoX que eu tinha mencionado, exemplo da Log. Uma série de corretores parceiros aqui. Então, hashtag fica a dica no caminho do Afinidade Digital. E quero agradecer vocês aqui, mostrando aqui quem é um pouquinho do time e abro para perguntas. Só para cobrir o tempo. Maravilhoso. Rodrigo, muito obrigado, viu? Excelente exposição. Tanto que já a expectativa já foi bacana, que já teve uma pergunta pontual ou outra durante a apresentação. Bacana de ouvir um pouco sobre essa questão tecnológica, até porque hoje os principais players de alguns segmentos, como por exemplo o Uber, não são donos de carros, a Airbnb não são donos de hotéis, né? Então o iFood não são donos propriamente de restaurantes, são donos da intermediação, da tecnologia, da inteligência. E aí você comentou sobre a referência da China, sobre todo esse processo. Qual que é a grande experiência, a dificuldade, né, de juntar, de ser intermediador de lados que exigem muita técnica, né? A área de seguros exige muito conhecimento e a área digital para fazer, né, essa experiência do usuário acontecer. Qual que é a grande dificuldade, né, para poder materializar um projeto tão bacana como esse? Bom, a gente tem uma super dificuldade, claro, que é montar essa infraestrutura tecnológica toda com o conhecimento da vertical de seguros, né? Mas eu vou trazer um exemplo aqui bacana para os corretores, que é o seguinte: a Porto Seguro, né? A Porto Seguro, ela vende seguro, mas ela também, o corretor também vende o cartão de crédito da Porto Seguro, também vende, né, outros serviços que a Porto Seguro tem. E aqui o que eu estou trazendo para o corretor é a possibilidade dele, além de vender o seguro, ele vender a seguradora digital inteira. Levar debaixo do bolso dele 100% de uma estrutura de seguradora para os clientes deles que têm interesse, assim como a gente vê o interesse por banco digital e todo mundo quer ter o seu banco digital, dele também acoplar aqui a seguradora digital e o corretor fechar, né, vamos dizer assim, este relacionamento com não apenas um produto, mas com múltiplos produtos nesse relacionamento que ele tem no longo prazo. Perfeito, muito bom, Renato. Não, eu queria só fazer um comentário, vem um pouquinho mais para cá, Rodrigo. Um comentário importante, né? E acho que aí tem o desafio também do corretor de seguros. Está muito claro que é uma seguradora muito voltada para esse canal de afinidades. A gente precisa encontrar qual é o nosso canal de distribuição. E nós temos, como o Rodrigo falou, nós temos a nossa seguradora para colocar dentro de um canal de afinidades. Acho que o nosso desafio é literalmente encontrar empresas, canais de distribuição que tenham determinadas afinidades, como você falou, entregadores, né? Os caminhoneiros, né? Grupos de afinidades que tenham a necessidade, acima de tudo, e que o corretor seja o contato direto, né? Respondendo até o que a Paloma colocou, e acho que é a questão da maioria dos corretores. Como é que o corretor entra nisso? O corretor é justamente o especialista que tem o contato com o cliente e que agora conhece o 88i e fala, olha, eu tenho algo para você. Né? Somos nós que vamos encontrar o canal para conectar a seguradora digital. Falei, é isso, Rodrigo? Está perfeito. É isso, né? Temos uma pergunta aqui, Evandro. Bom, parabéns, Rodrigo. Obrigado. Legal ver aí. Mas é só um comentário que eu acho que é importante para os corretores, né? A gente está falando da grande maioria de riscos excluídos até então, né? Que é motofrete, é o caminhão, é o motorista de aplicativo e os devices aí, celulares, smartphones, enfim, que está embarcado aí, sendo um trocadilho, mas está embarcado nesse contexto de delivery. Então, assim, é uma viabilidade para riscos até então excluídos. Né? É verdade. Sim, e assim, faz parte da estratégia do que a gente está montando aqui, ter um diferencial competitivo, né?
Então, o diferencial competitivo aqui é duplo. São produtos únicos, muito difíceis de encontrar correlatos no mercado. Neste caso, do seguro Última Milha, ele é exclusivo nosso. Não tem nenhuma seguradora que tenha este produto. E a gente procura se diferenciar ocupando espaços de nichos no mercado que hoje o corretor não consegue encontrar uma solução. E aí ele acha essa solução aqui no 88i do ponto de vista produto. Mas também a gente está procurando fazer e se diferenciar pela capacidade tecnológica. Então, a capacidade tecnológica ela vai desde operar seguros intermitentes, com liga e desliga em tempo real. Isso foi motivo, inclusive, pelo qual a SUSEP aprovou o projeto do 88i para se tornar seguradora, porque isso democratiza o acesso às pessoas a seguros com um preço muito acessível. E do outro ponto de vista de tecnologia também, é você ter a capacidade de oferecer uma seguradora inteira. Então, isso também é um outro diferencial que leva o status do corretor para um outro nível de capacidade de fazer negócios. Então, é assim que a gente procura se diferenciar dos demais. Muito bom, hein, Antônio? Isso é que eu chamo de jornada da inovação, não é? Na veia. Na veia mesmo, na veia. Mais alguma pergunta? Alguém temos pergunta no chat? Alguma questão? Não? Aqui, alguém? Sim. Uma pergunta de produto que eu acessei aqui. Tem um funeral, AP? Ele pode ter o funeral. Pode ter várias outras coisas. Ele pode ter PMHO, né? Ele pode ter um DIT, ele pode ter várias outras características. E aí, se não for um produto 88i, que eu tenho algumas limitações sandbox no que eu posso ou não fazer, eu trago seguradoras parceiras da 88i no produto Vida, onde a gente combina os produtos do modelo por seguro. Muito bom, gente. Muito bom. Rodrigo, parabéns. Obrigado. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. E parabéns, né, pelo empreendedorismo. Camisetas aqui para a turma, hein? Opa, maravilha. Aí. Vou deixar ali, depois o pessoal fala os tamanhos e tem tamanhos diferentes ali também. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Lembrando que você pode seguir a seguradora digital, né, 88i, que é @88i seguradora digital no Instagram. Tá? A gente colocou aqui o QR Code também. Se você tem um projeto especial, você quer empreender nesse segmento digital, você tem um canal de afinidades, a gente deixou aqui os nossos contatos, o nosso QR Code, o e-mail, o WhatsApp. Fala com a gente, porque senão vai chegar um caminhão de mensagem para o Rodrigo e ele vai ficar maluco.